Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Área Bitcoin Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, cofundadora da Área Bitcoin, e aqui comigo está a Carol Souza, também cofundadora da Área Bitcoin. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai de spoiler, né, Cacá? Hoje a gente vai de spoiler. O nosso episódio hoje, pessoal, é bom dar esse aviso, porque a gente vai falar sobre um documentário que está rolando, entrou recentemente aí no Netflix, chamado Bitcoined. O que significa Bitcoined em inglês, Carol? Bitcoinhado. Mas é que, na verdade, Bitcoinhado. essa é a versão, o nome em inglês, né? Em português é criptofraude. Exato. Inclusive, quando eles lançaram nos Estados Unidos, a gente ficou meio assim, né? Putz, por que estão falando de fraude, de cripto, colocando o nome do documentário de bit, né? Tem que ser CryptoCoined e não Bitcoined. Aquela velha correlação que fazem, aquela mistureba de sempre, né? Que a galera faz, e a Netflix ou os produtores do documentário também fizeram. Bom, mas enfim, a gente aqui hoje vai debater, discutir sobre o que esse documentário traz. Então, se você não assistiu e tem vontade de assistir ele, nesse episódio a gente vai dar spoilers, a gente vai contar a história do documentário. Então, fique aqui se tudo bem para você saber o que acontece, qual é a história final, e mesmo assim assista depois, porque vale a pena. E, enfim, já estou dando spoilers demais aqui. Eu acho que esse é o momento em que a pessoa decide se ela quer assistir primeiro o episódio e depois voltar aqui para ver os comentários, ou se ela quer ver os comentários primeiro para dar vontade de assistir e aí correlacionar depois. Então, acho que a pessoa pode escolher a partir daqui, né? O que ela faz com essa informação. É verdade, verdade. E o documentário, ele é rápido, ele tem 1h30, então é tranquilo de assistir, não é um documentário longo, não é uma minissérie com vários episódios nem nada. É 1h30 que vai esclarecer muita coisa sobre o que acontece no mercado, ainda hoje, porque ele é filmado, ele é uma história de 2017. De 2017. E bom, mas por que a gente está falando sobre esse documentário? Por que a gente resolveu trazer ele aqui no episódio, né? Porque, como eu falei, esclarece muita coisa sobre o que acontece, como as criptomoedas são criadas, como elas foram criadas, fala sobre o boom de ICOs que aconteceu em 2017, justamente naquele período onde surgiu ali Ethereum, né? Foi uma das... Ethereum surgiu em 2017, ali surgiram inúmeras, mais de 20 mil criptomoedas, e nesse documentário eles pincelam um desses projetos que teve maior destaque e que foi investigado. Então, Carol, quer comentar alguma coisa sobre isso? Por que a gente está trazendo aqui esse assunto? Quero, porque a gente já tem vários documentários e filmes, muitos, sobre Bitcoin, criptomoedas e tudo mais. Só que eu acho que ele é exemplar, porque ele é o concurso, ele mostra tudo, né, Cacá? Tudo o que acontece por trás das cortinas, nos backstages de muitos protocolos. Que a gente vem falando há bastante tempo, e a galera que nos acompanha tem visto a gente puxar esses pontos todos, mas é muito diferente de uma história que conta ipsis literis o que aconteceu nos backstages desse projeto, que tem de tudo, né? Tem fraude, tem Axie Liquidity, tem Affinity Scam, eles quebram as leis de security, eles ocultam informações. É assim, ó. Para quem quer aprender e abrir os olhos e ficar consciente do que acontece e não entrar de sangue doce achando que realmente tudo é inovador, descentralizado e super tecnológico, é muito bom. Apesar de ter algumas misturebas. Eu acho que a gente vai começar a entrar agora no assunto que a gente vai fazer um review, né, Cacá? A gente vai pegar esse documentário e fazer um review parte a parte de como que eles montaram tudo, porque na verdade é um golpe, foi um grande golpe que eles deram com essa cripto chamada Centra. E aí depois eles... Bom, não vou me adiantar aqui, vai lá. Eu passei a bola para ti, porque eu já estava começando a contar a história, entendeu? Eu digo, bom, não, peraí, vamos introduzir aqui o assunto. Quando esse documentário foi para o ar e a gente ficou sabendo que ele ia para o ar, a gente ficou assim, putz, mais um documentário que mistura Bitcoin e criptos e mais um documentário que as pessoas vão assistir e vão pensar, putz, Bitcoin é golpe. Que saco, né? Porque até então os documentários focavam muito nisso, como botando Bitcoin no meio do balaio de cripto e que Bitcoin também é um golpe, né? E aí a gente ficou assim, putz, ainda mais com o nome Bitcoin, Bitcoined, né? A gente ficou putz, super com o pé atrás. Eu disse, eu vou assistir esse documentário para ver qual é que é. Vou assistir, dessa vez eu vou assistir. Aí liguei no Netflix, aí já vi que o nome era outro, que o nome era Criptofraude. Quando veio para o Brasil, mudou para Criptofraude. Eu disse, agora então está mais adequado, né?
E, ao decorrer do documentário, eu fui observando que, apesar deles citarem Bitcoin em alguns momentos, eles focam muito em como foi fácil e é fácil criar uma criptomoeda, uma altcoin. E tudo começou a partir de 2017 pelos ICOs. E esse projeto que eles focam, que eles investigam, que eles trazem, né, no documentário, que eles contam a história, é da Centratec. Na verdade, um cara que sempre quis ser um criminoso, um gurizão dos Estados Unidos, que mora em Miami, ele sempre quis ser milionário, o sonho dele era ser milionário. E aí, em determinado momento, ele encontrou um outro que também é um criminoso, que também é muito criativo, que curtia programar desde cedo. Esse outro trouxe para ele a ideia de criar uma criptomoeda em 2017. Ele já tinha comprado Bitcoin, já tinha comprado Ethereum. No auge ali dos ICOs, ele percebeu isso como uma oportunidade de criar um negócio, de ganhar dinheiro fácil. Porque então, eles já estavam mal administrando o negócio deles, né? Sim, exato, eles gastavam muito mais do que eles ganhavam, eles gostavam de luxo, de joias, de relógio, de carrões, de cassino, de jogos de azar. Eles já tinham esse perfil de prostitutas e curtir balada, eles já tinham esse perfil piramideiro, scammer, já tinha esse perfil, cara. Tu olha assim, ele contando a história, e o mais engraçado é que o personagem principal, que é um dos fundadores, né, o Ray, da Centratec, ele vai contando a história dele de uma maneira que ele admite o tempo todo que ele queria ser criminoso, que ele queria ser um milionário e que ele aproveitava as oportunidades para dar esses golpes, para ganhar dinheiro, que ele não estava nem aí, que ele não tem nenhum menor sentimento pelas pessoas, ou seja, é um psicopata, né? Pior que ele fala isso, que ele precisa melhorar isso dentro dele, que ele não tem o menor sentimento por uma outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, lá na China, que ele não está nem aí. Então, assim, ele mostra o tempo todo esse egocentrismo, esse lado scammer, né? Descarado, assim, descarado. E aí o documento ele vai continuando e contando a história da Centratec. Então esse sócio dele, que programava desde cedo, veio com essa ideia, porque eles já estavam na empresa deles, que eles tinham aberto, já estavam mal das pernas, cheio de dívidas. E o cara veio com essa ideia de vamos criar uma criptomoeda que vai bombar, vamos fazer um projeto. Na época, eles contam que na época ele tinha, o sócio ele tinha Bitcoin, tinha Ethereum, e muita gente na época queria usar, tinha ganho dinheiro, né, com as moedas digitais e queria usar para pagamento no dia a dia, não tinha como. Então, a grande ideia genial dele foi criar um cartão de débito que tu podia pagar usando Bitcoin e criptomoedas. Tá? E aí a ideia deles, tinha 8 criptomoedas listadas, eles queriam aceitar 12, e aí o cartão fazia a conversão no aplicativo deles. Nessa época, ali em 2017, Carol, não sei se tu lembra, vários projetos assim surgiram. Vários. Sim, e na época a gente já estava começando a estudar Bitcoin e tudo mais, né? E a gente não percebia isso, que era uma coisa super, que agora fica escancarado, né? Falar de usabilidade para Bitcoiner, quem era Bitcoin only na época, era um horror. A gente não entendia o porquê. Porque surgiram muitos protocolos, projetos fake, porque se vocês olharem ali no início do documentário, eles não queriam lançar um serviço de pagamentos, eles não queriam lançar uma solução. Eles queriam fazer um ICO para ganhar dinheiro, desde o início. Então, o objetivo nunca foi criar uma solução envolvendo blockchain e criptomoedas. Não. O objetivo era arrecadar grana no ICO. Sempre foi, desde o início, isso fica bem claro. E eles começam a usar de argumentos para criar alguma coisa, e essa coisa que eles criaram era esse cartão que a Cacá tá falando, para fazer pagamentos Bitcoin, outras criptos, inclusive com a Centra, que é tal, esse token aí que o documentário fala, né? E, deixa eu só concluir. E aí, eles usam o argumento do meio de pagamentos. E aí, quando a gente começou lá em 2018, a gente não entendia por que falar de pagar com Bitcoin, a galera torcia o nariz, né? Porque estava se criando muitos tokens, muitos projetos fraudulentos, que se diziam que ia revolucionar os meios de pagamentos. O próprio Bitcoin Cash surgiu a partir de um fork do Bitcoin, forçando a barra nessa narrativa de meio de pagamentos. E aí a gente não entendia por que a gente queria usar Bitcoin, a gente queria receber em Bitcoin, a gente queria pagar em Bitcoin, a gente queria começar economias circulares de Bitcoin e visitar empreendedores que estavam já fazendo isso e já criando o seu microcosmos ali de economia circular. E por que muita gente torcia o nariz? Por causa disso, porque tinha muito scam, muito golpe, muita fraude que vinha com a narrativa de usabilidade, mas no fim das contas era só para arrecadar dinheiro no ICO e fugir com a grana da galera.
Então, era nesse sentido que eu queria dar esse contexto de... Era uma época em que Bitcoin estava crescendo muito, mas também a narrativa de que o próximo Bitcoin ia surgir e alguma coisa que ia ajudar Bitcoin e outras criptomoedas serem usadas no dia a dia. E aí se vinha com essas soluções. Que, na verdade, acho que daí tu pode continuar, que senão eu vou pular a história que tu tá contando. Na verdade, Carol, eles queriam dar o golpe, como tu comentou, eles queriam arrecadar no ICO, mas eles precisavam de uma ideia. Eles precisavam dizer que eles tinham uma ideia e um projeto. Eles tinham só uma ideia. E esse era um grande problema, né? Todo mundo que via Bitcoin como uma moeda, algo revolucionário do futuro, mas era difícil usar. Era até meio óbvio. E sabe o que o Ray fala no documentário? Ele fala que ele viu que nesse período não tinha regra nenhuma. Ou seja, era uma terra, criptomoeda, uma terra sem lei. Então, que eles poderiam fazer o que eles quisessem. E que era muito fácil criar uma criptomoeda. E assim, 3, 2, 1, eles criaram um token. Mas eles não criaram. Esse é o ponto, eles não criaram. Eles criaram a narrativa de um token. Sim, aí conta o que eles fizeram. É verdade, tanto que eles nem chegaram a ter uma blockchain nem nada, né? Exato, eles não criaram. Eles só inventaram que tinham. Ai, gente, esse documentário é ótimo. Bom, a moral da história. O que eles fizeram? Na época, tinha uma empresa chamada 10X, tá? Inclusive, eu lembro. Alguns anos atrás, em 2019, eu cheguei a entrar no site da 10X, eu vi o cartão deles e tudo mais, porque a gente começou em 2019 com foco de usabilidade. Então, eu pesquisava tudo que tinha de empresas criando soluções. Eu lembro de entrar no site da 10X. E a 10X é lá de Singapura, é da Ásia. O que eles fizeram? Eles contrataram um carinha que foi lá, baixou todo o site da 10X e só trocou o nome para Centratec, nos contratos ali, nos meios legais, dentro do site, no projeto, roadmap, e botaram no ar Centra.tech, um site. Que já era um site bem ruim, né? Bem ruinzinho. Para quem já tem uns pés atrás, como eu, que analiso tudo, já olharia aquilo e já pensaria, que troço mais feio, que troço mais rústico, isso aqui tem coisa estranha. Muita coisa estranha. E eles colocaram ali as fotos da equipe. E era ele, o Ray, e mais o tal do sócio, né? Esqueci o nome dele agora, Sorber, um troço assim. Esqueci agora o nome dele. Mas era ele e mais o tal do sócio. Só que era só 2. E ele disse assim, bom, uma empresa de tecnologia não tem só 2 sócios, tem mais de um sócio. E a gente é muito gurizão. Olha, o cara é muito esperto, muito vivo, né? A gente precisa de um cara mais sênior para ser o CEO da empresa. Eles criaram 3 perfis no LinkedIn. O deles, dos 2, colocaram que eles eram formados em Harvard, colocaram umas fotos de terno, eles bem bonitos, criaram um LinkedIn com informações falsas e criaram um LinkedIn do CEO, pegaram uma foto aleatória na internet de um cara mais velho, assim, de um senhor assim mais apresentável, e botaram lá que o cara também era formado no MIT, que trabalhava na Wells Fargo, que tinha experiência no meio do financeiro e tal. Criaram esse LinkedIn falso, esses LinkedIns, criaram o site falso e lançaram no Slack que eles iam lançar um ICO em breve. Contrataram 2 desenvolvedores, assim, meio lado B total, que estavam ajudando eles ali a começar alguma coisa, a começar a desenvolver ali um possível token ali, alguma coisa assim, um aplicativo. E jogaram na internet que eles iam fazer um ICO. Aí fizeram toda aquela contagem regressiva. Chegou o dia do ICO, eles arrecadaram $10 mil, foi bem fraco, segundo eles, e com o passar do tempo foi melhorando, com o passar dos meses foi melhorando, foi crescendo ali $50 mil, $80 mil, até que um guru cripto, um cara aí, um influenciador de YouTube de cripto, que trazia as notícias do que estava bombando aí de criptomoedas, airdrops, coisas do tipo. Qual a próxima cripto promissora? Qual a próxima cripto promissora, onde que as pessoas tinham que investir, entre aspas, né, apostar. Ele falou que a Centratec ia bombar, que era o projeto que ele acreditava muito, que o troço ia ser incrível, com uma ideia genial de que tinha um cartão para usar as criptomoedas e tal, e o troço estourou. Do dia para a noite começou a entrar centenas e centenas de dólares nesse ICO deles. Mas tu lembra o que convencia no site, Cacá? Era a foto do CEO falso, então esse professor que dava uma cara de intelectual, professor MIT, sabe? Que tá apoiando um projeto promissor. Mas tinha 2 logos ali que chamavam a atenção, que era da Bancorp, um banco gigante conhecido, e isso levava ao seguinte pensamento. Bom, se o Bancorp tá
Por trás apoiando isso aqui, tá por trás, é porque é um negócio grande. E o outro logo que tinha era o da Visa. Bom, então se eles realmente estão criando esse sistema de pagamentos, eles têm um apoio da Visa. Então é um projeto que já nasce grande. Então, acho que vale a pena parar nesse ponto, que é para mostrar que eles não tinham nada, eles não tinham token, eles não tinham modelo de negócio, eles não tinham nenhum CEO, eles tinham um site com logos ali, logos falsos, não tinha parceria nenhuma, nem com banco, nem com Visa, nem com SEO, não tinha blockchain, não tinha nada, só tinha um site. E as pessoas compraram no ICO pelo site. Numa época Sim. que ninguém sabia analisar, né? Será que é real? Será que não é? Será que existe isso mesmo? Será que não existe? Será que essa parceria com Visa e Bancorp é real ou não? As pessoas simplesmente botavam grana. Vai lá. Não, as pessoas botavam grana, e no documentário o próprio Ray, ele fala assim, ó, que nem ele acreditava que as pessoas estavam colocando tanto dinheiro e eles estavam arrecadando tanto dinheiro só com uma ideia e um site falso. Exatamente. Ele fala isso. Que nem ele estava acreditando naquilo ali. E tu lembra como é que ele tratava o ICO? Tu lembra o que ele falava? Não. Aparece 1000 vezes essa cena. Ele tratava como imprimir dinheiro. É verdade. A gente tá imprimindo muito dinheiro. E isso é muito doido, porque... E aí, quando eles iam vender o projeto para as pessoas, eles pegaram um empréstimo com um monte de gente também, né? Para começar e tudo mais. E depois para explicar para a família o que era o tal da Centra. O comentário que vem é tipo Bitcoin. A gente está imprimindo os nossos próprios Bitcoins. Então aí começa o Affinity Scam. Então não é Bitcoin, não tem nada a ver com Bitcoin. Na verdade, é um golpe que eles estavam dando. Mas para vender a ideia, eles falavam que era como o Bitcoin, que era para facilitar o Bitcoin, era para inovar o Bitcoin, para fazer o Bitcoin chegar e ser usado como meio de pagamentos. Mas essa é a grande diferença, né? Ninguém tem como imprimir mais Bitcoin. Agora, golpes e outros tokens e narrativas, eles podem fazer e pode imprimir. Essa é a grande diferença de Bitcoin e cripto. Cripto, qualquer pessoa pode imprimir. Bitcoin, ninguém pode imprimir. E Fiat, só o Banco Central pode imprimir. Então, eles tratavam como imprimir dinheiro. Eles estavam imprimindo o tal dos tokens Centra do nada, porque quanto mais grana entrava, mais eles poderiam imprimir mais tokens, né? Sim, exato. E aí, interessante que ele fala assim que os dois sócios esbanjavam muito, né? Na verdade, eram golpistas, então esbanjavam muito. E ele dizia assim: ele podia gastar o que ele quisesse, que era bem fácil, era só imprimir mais dinheiro, era só fazer mais dinheiro, que é justamente isso, assim. Ele tinha um monte de grana entrando através desses tokens, então era como imprimir dinheiro, ele comenta no documentário. Bom, quando esse guru cripto aí falou no YouTube que a Centra ia bombar, o projeto de fato bombou. Eu não sei quantos 1000 seguidores esse cara tinha, mas na época, ali eles falam no documentário que esse cara era relevante lá nos Estados Unidos e tinha provavelmente muitos seguidores, e que aumentou, assim, ó, muito o número de pessoas que passou a acompanhar a Centra dentro do Slack, ou seja, aumentou 2.000 pessoas de um dia para o outro, e aquilo ali foi crescendo e tomando uma proporção gigantesca, e muita gente botando grana, achando que a Centratec ia de fato bombar e que as pessoas iam ficar ricas com a Centratec. A partir desse momento, eles pensaram assim: bom, isso aqui está ficando sério, a gente precisa de um escritório, então, para mostrar para as pessoas que a gente está desenvolvendo, que a gente está fazendo de fato as coisas, né? Que isso aqui é real. Eles alugaram um escritório em Miami, super bonito, super moderno, né? No estilo de startup. Contrataram vários desenvolvedores verdadeiros, contrataram mulheres bonitas, ele fala assim, umas gatas para ficar no suporte, ou seja, para encantar ali os clientes, né? Os usuários. E contrataram diretores, enfim, e todo mundo que trabalhava na empresa, eles comentam, todo mundo achava que a empresa era real. Ou seja, estava todo mundo sendo enganado. E olha o que tu falou, trabalhar na empresa. Eles falam o tempo todo que era uma startup. Eles falam o tempo todo que era uma empresa. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eles falam que a maior preocupação deles era não cutucar a CVM e não parecer para a CVM que eles eram uma security. A CVM americana, né? A SEC, CVM americana. Ou seja, olha como os caras dão os golpes e eles sabem que eles estão fazendo isso. Eles sabem que é golpe. Mas eles fazem de tudo para não parecer. Ou seja, nem os próprios funcionários sabiam que aquilo ali, na verdade, era tudo uma mentira. Os próprios funcionários, os próprios desenvolvedores achavam que era verdade. Nisso tudo, essa história chama a atenção de um jornalista do New York Times, que começa a ligar para a Centratec e começando a fazer perguntas, assim, uma espécie de uma investigação
Porque a Centratec tá num puta de um escritório em Miami, a Centratec tá ganhando grana pra caramba, a Centratec contrata, paga um lutador de boxe que estava no auge na época nos Estados Unidos para fazer propaganda deles, e aí eles arrecadam ainda mais, e isso chama a atenção do jornalista. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Está dando um boom de criptomoedas, esses caras não sabem nada de onde é que surgiram esses caras aí, né? E aí ele começa a pesquisar, ele liga para a Visa e descobre que a Centratec não tem nenhum pedido, nenhuma correlação com a Visa. Ele começa a pesquisar e descobre que esses caras, os dois cofundadores, na verdade, tinham uma loja de carros de luxo antes, eram dois gurizão que sem experiência nenhuma em tecnologia, não sabiam de nada do que eles estavam fazendo. Ele começa a pesquisar e descobre que a Centratec pagou o lutador de boxe $200 mil, mais 800 mil em tokens Centratec para fazer aquela publicidade. Ou seja, ele começa a descobrir a fraude, ele começa a correlacionar. E aí ele começa a pesquisar também a foto daquele CEO que está no site e descobre que aquele CEO, na verdade, não existe. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. E quando os caras da Centratec começam a ser pressionados, eles começam a se embaralhar todo. E aí eles matam o CEO. Isso que é ridícula a história, porque eles pegam e lançam um comunicado para toda a base, né, da comunidade. Hoje em dia se usa muito, não é nem mais o Slack que se usa, né? É o Discord. Hoje em dia é o Discord que se usa, mas na época era o Slack. Eles lançam para a comunidade da Centratec um comunicado dizendo que o CEO tinha morrido num acidente de carro, que eles lamentavam muito essa perda lastimável, que era um cara que tinha investido na Centratec no início e tal, mas que eles tinham sofrido um acidente horroroso de carro e que agora, então, ele morreu, fazer o quê? Isso tem muita história assim, né? Inventaram, cara, olha só. E como é que as pessoas acreditam nisso? Então, uma história esdrúxula, eles mataram o CEO, e aí precisavam de um novo CEO para colocar no lugar. Nisso, eles colocam o avô do Ray, que é um dos cofundadores, assim, que estava com câncer terminal, etc. E aí, isso não só chama a atenção do jornalista que estava investigando, mas também chama a atenção de toda a comunidade de usuários, que começam a questionar. Como assim? Começam a duvidar dessa história do CEO. Né? Eles nunca mostraram o CEO anterior. Foram pressionados, mataram o CEO. E agora colocaram um novo CEO do além do nada. E aí, um dos investidores da Centratec, que é um cara, um militar, um gurizão, ele é entrevistado no documentário dizendo que ele entrou nessa porque no início ele queria ficar rico rápido mesmo, ele admite isso. E depois ele começa a perceber que tinha muitas incoerências e inconsistências nesse projeto, que no início ele acreditou, ele botou grana. Mas aí ele começou a perceber tudo isso e aí começou a chamar a atenção dele. E ele começou a questionar no Slack todas essas coisas. O CEO antigo, o CEO novo, questionar o projeto. Não saía nunca o tal do cartão, né? Não saía nunca o tal do cartão, era só uma promessa ali no roadmap e eles só enrolavam. O que a Centratec fez? Baniu o cara da comunidade. E isso irritou muito ele, porque se ele foi banido é porque tinha realmente sujeira debaixo desse tapete, tinha mentirada, né? E aí ele foi indo mais fundo, ajudou, inclusive, nas investigações, foi juntando provas dessas inconsistências. E os caras da Centratec comentam que todo mundo que vinha questionar eles bloqueavam na comunidade. Ou eles pagavam para apagar os vídeos também, né? De quem criava vídeo criticando e trazendo a público essas inconsistências, eles pagavam para a pessoa tirar do ar. Então, eles tentavam corromper, né, para que abafasse o máximo de tempo possível e eles continuassem emitindo tokens e continuassem vendendo e arrecadando e mantendo o golpe no ar, né, enquanto as pessoas não descobrissem. Ou enquanto eles conseguissem transformar o que era um golpe inicialmente numa empresa real. Só que o tempo estava contra eles e com esse monte de inconsistências e um CEO falso e cartão que não sai nunca e um monte de mentirada, ficava impossível, né, transformar um golpe numa empresa real, né, Cacá? Com dinheiro dá para fazer tudo, né, Carol?
E o pior é que o Ray, ele admite que tudo é marketing. Então, eles arrecadaram muito dinheiro em cima com uma ideia, um site falso, funcionários falsos, marketing, e quando eles tiveram dinheiro, eles pagaram para um lutador de boxe que estava no auge na época fazer propaganda, eles pagaram para o DJ Khaled, que é famoso esse DJ, pagaram para fazer propaganda também, e nisso, E tu lembra como é que era essa cada vez propaganda? mais, eles arrecadavam cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E tu lembra como é que era essa propaganda? O DJ ia pagar na loja, e Sim. aí eles falsificavam o pagamento, né? Sim, era um aplicativo fake. Então, quando eles faziam propaganda assim, o cara ia lá fazer o pagamento na loja, mostrar, né? O lutador de boxe ia fazer um anúncio, ele fazia o pagamento na loja e eles, nos backstages, a equipe ficava controlando aquele aplicativo e apertava um botão para parecer que o Bitcoin tinha saído do saldo da carteira. Era tudo manual, não tinha aplicativo nenhum, era fake. Não Era só interface, né? Era só interface, não funcionava, não tinha aplicativo. Não tinha tinha transação. nada. Não tinha transação. É que nem eu falsificar uma tela cara. e clicar Enter e a tela se mexer. Né? Exato. É um PowerPoint, praticamente, se a gente parar pra pensar. Exato. Cara, e é surreal, porque esses caras, eles faturaram, assim, coisa de... Ele fala no documentário de cerca de 30 milhões de dólares, mas ele fala que foi, na verdade, no fundo, foram centenas de milhões de dólares que eles arrecadaram com essa história. Moral da história, tá? O jornalista do New York Times começou essa investigação, publicou a matéria sobre a Central Tech, mostrando todas as inconsistências. Isso chamou a atenção da CVM americana, né? Chamou a atenção da CIA. E aí eles começaram a investigar e descobriram que era tudo uma grande fraude e prenderam os dois cofundadores, né? Eles passaram por um processo judicial. Um dos fundadores ficou 8 anos preso. O diretor financeiro, que na verdade não era diretor financeiro coisíssima nenhuma, na verdade era um gigolô, não tinha experiência nenhuma em finanças, estava ali só ajudando a responder a galera na comunidade deles do Slack, ficou 1 ano preso na cadeia. E o Ray, que é também um grande criminoso que estava junto nessa trapaça toda, colaborou com a CIA e não pegou nada, nenhum dia de prisão. E isso, no fim das contas, choca todo mundo no final do documentário. Tá aqui o grande spoiler desse documentário, porque o investidor, o gurizão lá, que é o investidor militar, que dá o depoimentos no documentário, ele fica sabendo ali em tempo real, durante o documentário, que o Ray, que é um dos cofundadores, não foi preso. E ele até passa mal, assim, de raiva. Ele fica com muita raiva. E ele pede para parar um pouco as gravações, porque ele fica com muita raiva. Porque ele perdeu muito dinheiro. Ele disse que perdeu muito dinheiro nessa história. E muitos investidores perderam dinheiro. O Ray, ele acaba casando, tendo filho. E mostram ele quase como um criminoso herói no documentário. Isso fica um pouco chato, assim, do documentário, sabe? Porque mostra ele como um criminoso carismático, como ele se deu bem e no fim das contas nada aconteceu com ele, como o crime compensou para ele. Porque no fim ele casa, tem filho e ele compra uma casa. E ele fala no final do documentário que os jovens americanos de 30 anos não conseguem comprar uma casa hoje em dia. Tu precisa driblar o sistema para comprar uma casa hoje em dia. E ele driblou o sistema. E aí perguntam para ele, bom, e como então que tu conseguiu comprar uma casa? Sendo que ele é um criminoso, sendo que ele foi julgado, de onde saiu esse dinheiro para comprar essa casa, então? E ele não fala de onde saiu esse dinheiro. Mas fica implícito que ele não entregou para a polícia. Ele não entregou para a CIA essas criptomoedas, que ele, enfim, ele guardou uma boa parte. E aí o documentário traz que, até hoje, os investidores que foram lesados pela Central Tech não receberam de volta esses valores, né, que está em processo até hoje. E um dos acordos para que ele fosse liberado também era ele devolver o dinheiro para quem investiu, e ele nunca devolveu, né? Ele pagou uma multa de 3 milhões de dólares. Mas pensa, eles arrecadaram mais de, sei lá, ele diz que foram centenas de milhões de dólares. Então, ele escondeu boa parte do dinheiro. E outra parte engraçada é sobre eles terem preocupação com a SEC, ou SEC, a CVM americana, para não ser considerada uma security. Eles vão atrás de um... Security é um título imobiliário, uma ação de uma empresa, né? E eles vão atrás de um advogado especialista nisso, que eles acharam no Google, que parece ser super profissional, escritório bonito, cara ágil e tudo mais. E já trabalhou na CVM.
E aí depois, e ele que estava tratando todos os processos, e quando a polícia vai prender ele, quando ele começa a ver as investigações, eles se dão conta de que não tem a assinatura do cara, que o cara nunca assinou que o cara os não era pedidos da advogado. CVM. O cara não era advogado. Então, os golpistas levaram um golpe de outro golpista, era um advogado falso que estava ali, era um gurizão também que estava só com site falso no ar, só pegando dinheiro de outras pessoas que queriam regularizar suas empresas. E ele deu um monte de dica furada que eles acabaram seguindo e não fez a menor diferença nas investigações. Então, é bizarro a cascata de eventos que acontece, a cascata de... É um compilado, assim, de tudo que é podre que existe nesse mercado num troço só, num projeto só, numa ideia só, né? Exato. E aí, agora que a gente já contou toda a história aqui do documentário, eu volto para aquilo que eu estava dizendo lá no início. Eu achei que esse documentário ia ser mais um daqueles que ia falar sobre Bitcoin, botar Bitcoin no mesmo balaio de criptomoedas e ia botar Bitcoin como golpe. E aí eu até fiquei feliz no fim das contas. Eu achei ótimo o documentário, porque ele mostra como essas ICOs, como essas criptomoedas foram criadas em ICOs. Então, para quem não entendeu nada do que a gente está falando até hoje, há 2 anos, sobre a importância da descentralização e sobre como 99,9% das criptomoedas são golpes e são criadas para os fundadores enriquecerem, esse documentário, ele mostra, ele exemplifica, ele escancara na cara de todo mundo como esses golpes são criados. Mais didático impossível. Eu queria acoplar esse documentário dentro lá da nossa plataforma para todos os alunos assistirem, porque ele é, assim, indispensável para quem quer entender como o mercado de criptomoedas funciona e como que foi esse boom de criptomoedas a partir de 2017 e que estão tentando perdurar com essa ideia de ICOs e de criptomoedas. Isso não parou aqui. O bear aconteceu, muitas dessas criptomoedas caíram no ostracismo, ficaram assim, caíram 95%, estão lá agonizando, né, assim, sobrevivendo, respirando por aparelhos. Algumas já morreram, como foi o caso de Luna, e teve algumas outras. Mas muita gente ainda acredita que esses projetos são bons. Ainda tem gente, ainda tem torcida organizada para esses negócios. É que, olha só o que tu falou, que 99,9% dos projetos foram criados para enriquecer os fundadores, e o outro 0,001% são talvez projetos que têm boa intenção, mas que não vão conseguir descentralizar. Porque não tem como voltar no tempo e replicar o que o Bitcoin fez, né? Porque vai ter um criador conhecido, vai ter VC por trás, vai ter pré-venda, vai ter algum tipo de formato que vai trazer para a centralização. Ou vai ter dentro de um data center todos os dados, não tem como descentralizar os nodes. Então, tudo aquilo que a gente vem falando sobre, bom, tem um criador conhecido, tem uma equipe por trás, tem uma foundation, é tratado como uma empresa, parece uma startup, tem como rodar Node? Não tem como rodar Node? Tem como verificar todas as informações na blockchain? Você consegue verificar por conta própria? Então, são uma cascata, né, vários pontos que tem que prestar atenção, que a partir deles você consegue conectar os pontos se você está sendo enganado ou por um golpe que é golpe mesmo, que é o caso da Centra e vários outros que surgiram desde até 2014, desde que começou a ser possível... o que aconteceu, né? O Bitcoin trouxe um protocolo open source que você pode copiar ele. Pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V, mas é impossível replicar todo o efeito de rede do Bitcoin. E é isso que outras criptomoedas tentam fazer. Só que algumas sabem que nunca vão fazer, e mesmo assim se vendem como se já estivessem fazendo, e aí é golpe, e aí é fraude. Outros projetos, os fundadores não entendem o que é descentralização. Não percebem que a própria existência deles já é um fator de centralização, transforma aqueles projetos em empresas. E eu acho que esse 0,001% que a Cacá falou, são esses poucos projetos que têm boa intenção, mas que enfim, são ações de empresas, então deveriam nascer como empresas e não como protocolos descentralizados. Então acaba na má intenção também dando golpe, porque não entendem que mesmo assim eles são uma empresa e estão tentando se vender como Bitcoin, né? E aí que entra os pontos que a gente falou no início, Cacá, que é Affinity Scam, que é se vender como algo descentralizado quando não é. Diz que está junto com o Bitcoin, quando na verdade é totalmente diferente de Bitcoin. Ou para vender o seu projeto, fala que é tipo Bitcoin, só que melhor. É tipo Bitcoin, só que mais fácil de usar. É tipo Bitcoin, só que faz tal coisa melhor que Bitcoin. Quando não consegue nem no primeiro momento ser escalável. Não consegue nem ser descentralizado. Então, não é nem um pouco parecido com Bitcoin. Aí, depois, a gente vai ver nesse filme também o Exit Liquidity, né? Os fundadores sacando grana do ICO, do protocolo, para usar drogas, para fazer festa, para comprar carro de luxo. Ele dizia que ele ia todos os dias no shopping comprar um terno novo da Armani, por exemplo.
Tem até um protocolo que o fundador andava sempre com o Hugo, acho que era, tava sempre com as roupas da Hugo e ostentando sacola de roupas, tá sendo indiciado, tá sendo investigado por a lei de securities, né, por fraude. Então, não é só essa história, tem muitas histórias muito parecidas com essa, que essa, né, compila tudo. Então, os fundadores lançam um projeto, imprimem um monte de token, que não tem nada a ver com Bitcoin, e depois vendem tudo na cabeça do varejo, transformam em fiat para ostentar, para ter um bidão, né? Quando, na verdade, eles estão simplesmente roubando as pessoas. Na verdade, isso é um grande roubo. No documentário, quando eles percebem que a casa vai cair, eles dizem, o Ray diz que eles tipo, fizeram uma grande, retiraram os valores das contas. Ou seja, então, exit liquidity. Sim, as pessoas viraram saída de liquidez. Sim, né? Deixaram os investidores a ver navios. Acabou, morreu o projeto. Eles pegaram os fundadores pegaram toda a grana para eles. Sim. E isso, como você estava falando, Carol, são inúmeros projetos, não só fora do Brasil, inclusive projetos brasileiros. Se você pesquisar aí, tem projeto de joguinho, que foi o ano passado, o ano retrasado, 2022, também investigado. Tem um monte de matérias sobre isso aí. Pessoas gente grande, né? Gente grande, exatamente. Nem precisava ficar inventando token de joguinho, que já é rica o suficiente, ficou inventando isso aí ainda para... Aí vai me desculpar que eu não sabia que isso aqui que estava criando um golpe para cima das pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acho que quem faz esse tipo de projeto sabe sim que está aplicando golpes nas pessoas. Sabe que é para enriquecer, que tem esse objetivo. Sim, eu não acho que é por ingenuidade, não. E acaba usando a sua fama para chancelar o projeto, mas no fim das contas isso é um ataque à sua própria reputação, né? Totalmente. E aí, os pontos, né? Então, nesse documentário aparece o Affinity Scam, comparação com Bitcoin, quando se compara para vender o projeto. Exit Liquidity, quando a pessoa vira liquidez de saída e é roubada pelos fundadores. A gente vê eles infringindo as leis de security, ou seja, são empresas disfarçadas, né? Por mais que eles se tratavam como uma empresa, tinha fundadores que iam à frente, o outro sócio era quem estava vendendo, estava sempre fazendo lives, estava sempre se comunicando com os investidores, até ele foi para a Coreia do Sul apresentar o projeto, e até esse sistema que a gente comentou que era só uma interface que fazia o pagamento falhou quando ele foi fazer isso, então é um comportamento de alguém que vai mostrar, fazer pitch de uma startup. Um protocolo descentralizado com Bitcoin, como a internet, não faz pitch para ninguém. O próprio protocolo funciona, as pessoas adotam porque funciona. Então não tem ninguém fazendo pitch da internet, né? O Bitcoin não tem equipe de marketing, por exemplo. O Bitcoin é um protocolo. Não tem um CEO, não tem equipe de marketing, não tem diretor financeiro, não tem funcionários, não tem um escritório do Bitcoin. Porque o Bitcoin é um protocolo, ele não é uma empresa. Então, quando a gente começa a se dar conta de todos esses pontos, fica muito clara a diferença do Bitcoin para o resto. E como muitos desses projetos se apropriam de vários pontos do Bitcoin, inclusive usabilidade, para dizer que eles estão fazendo isso de forma melhor. Então, é sempre uma tentativa de puxar os próprios conceitos do Bitcoin, mudando um pouquinho para criar uma narrativa nova e vender como algo melhor que o Bitcoin, né? E mais um ponto antes de tu falar, Cacá, eles também começam a ocultar dados. Então, quando começaram a investigar eles começaram a tirar do site ali o logo da Visa, o logo da Bancorp, mataram o CEO, como tu falou, então eles começam a ocultar as pistas de que é um golpe. É bizarro, porque no fim dá para sacar os sinais antes, né? Dá. Não, dava para sacar desde o início se a pessoa é mais criteriosa, assim, se é mais ligada, né? Eu comentei aqui no início do nosso papo, né, Carol, que uma pessoa mais ligada entraria naquele site, veria que é um site muito xixelento. E a equipe, o próprio jornalista do New York Times fala isso no documentário, a equipe que eles mostravam ali parecia que as fotos não eram de verdade. Então, mas eu acho... Tinha links quebrados, tu clicava para abrir o LinkedIn e dava uma URL com erro. Tá, mas eu acho que esse argumento do site xixelento, ele serve muito para 2018, 19, no máximo. Agora, tem muito projeto que sim, é golpe, e o site é lindo, maravilhoso. Tem porque mesmo. Agora já entenderam que, tipo, a gente tem que, né, para convencer, as pessoas já sabem que um site xixelento vai gerar desconfiança, né? Então, tem muito site que é lindo, maravilhoso, aí usa narrativas, né, Web3, DeFi e tudo mais, para justamente vender uma coisa que nem existe, como a Centra fez na época, só fez uma interface, botou um site no ar e fez um ICO para levantar fundos e começar o projeto, só que nunca começou. Sim, não existia nada. Esse documentário é muito bom, gente. Assistam. Peguem aí essa semana, rapidinho, 1h30, Criptofraude lá no Netflix, e depois comentem o que vocês
acharam desse documentário. Comentem aqui embaixo com a gente. Se vocês já assistiu, comenta aí o que você achou desse documentário. Você aprendeu o que com ele? Conta aí para nós. E complementando, então, só para deixar bem claro, né, que Bitcoin não é a mesma coisa que esses projetos aí. Bitcoin nunca teve um ICO, Bitcoin nunca teve pré-venda, nunca teve investidor inicial, nunca teve preço. Ele começou a ter preço depois de um ano, quase, depois que o Satoshi começou a minerar o primeiro bloco, as pessoas começaram a minerar junto e começou a ser debatido lá no Bitcoin Talk. No próprio white paper, o Satoshi não fala de preço, ele só fala de time chain, de cadeia de blocos, de timestamp, ele fala de conceitos técnicos. Ele fala de sistemas de pagamentos eletrônicos. Ele não fala sobre valorização ou que é um projeto que pode valorizar muito e tudo mais. Então, é open source, como tu já comentou. Qualquer pessoa pode rodar Node. Sabe quanto que custa para rodar um Node? Em torno de uns R$2.000. Ok, um pode computador. Não ser coisa... Exato, não é assim, R$10, né? Não é a coisa mais barata do mundo, mas é acessível. É acessível para boa parte das pessoas que querem, que entendem de assim, entende de tecnologia, curte gadgets, curte computador, curte aparelhos eletrônicos, curte Bitcoin, consegue comprar os dispositivos e montar o seu próprio Node, ou pode usar um computador velho e rodar o próprio Node. Então, pode custar ainda mais barato, dependendo da situação. Então, assim, é acessível. Desculpa, tem um projeto também que roda um Node no celular. Então, dependendo, pode ter um celular só para fazer isso, para verificar a blockchain. E aí, a gente está falando de Node de verificação da blockchain, de você poder enviar e receber as próprias transações sem passar para o servidor de ninguém. Você envia para a rede e você, né, tem soberania nas suas transações. É diferente de mineração. Quando a gente fala de Node, a galera acha que é mineração, né, Cacá? Então, Node de mineração é uma coisa, uma máquina de mineração é um tipo de processamento da rede Bitcoin. E tem os nodes de verificação, que você pode verificar todo o histórico da blockchain. Tem toda a blockchain ali, desde o início, você não depende de ninguém para ver a blockchain inteira e todos os registros. E você pode, você mesmo, enviar e receber suas transações sem depender do servidor de ninguém, que é o que a gente faz hoje com bancos, né? A gente depende do servidor do banco para fazer as transações para a gente. E muitos protocolos cripto usam data centers de Amazon, Google, para armazenar essas informações. E as pessoas não conseguem rodar um Node em casa porque é muito pesado, é difícil, é caro para rodar um Node. Às vezes é 20, 30, 50, 60 mil reais para rodar um Node só para verificar as transações. Então, olha como é diferente, né? Essa é a diferença de uma blockchain compacta do Bitcoin, que permite que as pessoas tenham soberania e que qualquer usuário verifique as transações, de outros protocolos que não estão focados em descentralização, estão focados em escalabilidade para valorizar rápido. Eu acho que esse é o ponto, né? Outros protocolos resolveram focar em escalabilidade para competir com o Bitcoin, tentar ganhar no efeito de rede, na adoção, mas aí acabam atacando a própria descentralização, não conseguem descentralizar. Fica com hard fork o tempo todo, tem fundador o tempo todo dando pitaco, tá focado em VC, em arrecadar grana com outros protocolos, e não em tem rabo preso com o investidor lá do ICO. Exatamente. Então, assim, é muito diferente de Bitcoin. Quem não enxerga isso, não entendeu nada. Tá sendo fagocitado por fundadores que querem enriquecer, por VC que se aproveita, que sabe de tudo isso e tá ganhando grana também em cima das pessoas, que acham que vão ganhar um troquinho ali negociando as criptomoedas, os tokens que elas estão comprando, porque tem muito VC que faz pump and dump institucional, inclusive. E muitos se aproveitaram também desse período de tempo que rolou essa falta de regulação para poder fazer pump and dump institucional. Porque a partir de agora, quando... e aí o documentário fala isso, né, Cacá? A CVM americana, a SEC, ele fala que eles precisavam de um caso que fosse exemplar, para que eles pudessem tomar as medidas necessárias. Então, é a partir de agora que a gente vai começar a ver com... Olha quanto tempo demorou para lançar o ETF de Bitcoin, né? A SEC já começou a processar vários protocolos, tratar vários projetos como securities irregulares. E aí tem uma lista, ADA, Solana, Dash, Axis, tudo essas que a galera ouviu falar no 2021, na alta do ciclo passado. A maioria delas está sendo tratada como security. E já está rolando processos com Coinbase, com Kraken, dizendo, vocês, exchanges, listaram valores imobiliários irregulares. Então, eles precisavam de um caso como a Centra para dizer, olha o que acontece. Olha, se não tiver regulação, como vocês precisam... Aí tem outro lado disso tudo, né? O sistema Fiat vai usar essa história como exemplo para trazer ainda mais repressão financeira para cima das pessoas. Vocês têm que abrir tudo. Vocês têm que ser monitorados. Vocês precisam de uma CBDC, sabe? Para a gente conseguir evitar fraudes. Só que
O que aconteceu com esse caso da Centra também, Cacá? O FBI ficou com o dinheiro confiscado. Eles não devolveram para os investidores. O próprio sistema ficou com a grana dos golpistas. Então, quem é mais criminoso? 100 mil Quem rouba Ethereum do para essa criminoso? coisa. E a própria Silk Road, lembra a Silk Road, que era Lembro. Agora saindo desse assunto, mas entrando no outro, que foi uma loja online que um cara abriu, chamado Ross Ulbricht. Ele abriu uma loja online, uma plataforma que as pessoas poderiam negociar o que elas quisessem. As pessoas começaram a negociar drogas e trocando por Bitcoin. É um caso antigo, lá de 2013 e 14. O cara foi preso, está preso até hoje, mas confiscaram um valor gigantesco da Silk Road, que agora eu não lembro de cabeça, bilionário. O governo americano ficou com tudo. Não devolveu para as pessoas. Não devolveu para as pessoas. Então, eles estão mais preocupados em evitar fraude ou em usar os maus exemplos, né, como a Centra, para forçar ainda mais controle para cima das pessoas. E para evitar que as pessoas usem Bitcoin de pessoa para pessoa, né? E elas rodem seu próprio node, tenham a própria carteira e guardem na sua própria wallet. E no fim das contas, forçar uma CBDC e forçar, bom, tu quer Bitcoin, compra via ETF. Tu não precisa ter a tua própria carteira. Então, eu acho que esses casos negativos, como o da Centra, que a gente trouxe aqui desse documentário, que ele ajuda a abrir os olhos de muita gente, ele acaba sendo usado pelo sistema Fiat, pela própria Netflix, por jornalista que tem interesse e é financiado por banco, jornais que são financiados por bancos, a também causar medo nas pessoas. E não se aproximar do Bitcoin. E às vezes faz essa associação que cripto e Bitcoin são a mesma coisa, mistura tudo, quando não é, para justamente gerar medo e afastar as pessoas do Bitcoin. Dizendo, tudo é golpe. Tá, Bitcoin não é. Tá, tudo bem. Tu trouxe um ponto aqui, porque do meu ponto de vista, eu assistindo o documentário, como eu já sei as diferenças de Bitcoin e cripto, para mim foi perfeito. Ótimo. Eu achei assim, caramba, maravilha. Finalmente um documentário que mostra como que as criptos são criadas e como que esses golpes são criados, né? Mas e que a gente não percebeu no início, né? A gente não percebeu isso. A gente foi perceber. É difícil? E por que a gente tá aqui falando isso? Porque não é fácil. É difícil. A maioria das pessoas ainda mistura tudo, porque a narrativa, ela tá para isso. Como tu falou. Tá para dinheiro fácil. Tá para dinheiro fácil. A mídia, a maioria delas é comprada pelos bancos, como tu acabou de falar, e os bancos querem que as pessoas comprem esses golpes, porque eles também estão envolvidos de uma certa maneira. O JP Morgan está envolvido em Ethereum. Então, desde o início. Desde o início. Então, a gente tem que... follow the money, né? A gente tem que entender, fazer o caminho do dinheiro para entender qual é a narrativa, de onde é que está vindo a narrativa. E aí, agora, tu trouxe esse ponto importante. Então, assim, a mídia faz questão de misturar Bitcoin e criptos. Faz questão. Porque tem bancos e gestoras por trás que estão vendendo cripto para as pessoas. Então... Que ganham muito nas taxas, né? Então, é interesse oferecer... É interesse misturar. É interesse vender criptomoedas. É interesse vender token. É interesse vender trade. É interesse vender trade. Agora, fazer roda ou ficar na própria carteira com soberania e tranquilidade e comprando, acumulando, é muito bom para a pessoa, mas é ruim para banco, que eles ganham dinheiro nas operações. Vai lá. Não, agora, voltando, tu trouxe esse ponto que para mim já está esclarecido as diferenças de Bitcoin e cripto, mas então eu achei ótimo o documentário porque mostra como que esses golpes são criados, mas para quem não sabe as diferenças, ainda vai continuar achando que aquilo ali é Bitcoin. Eu entendi o teu ponto. Assim como a família dele, do Ray, quando ele ia explicar o projeto, é tipo Bitcoin. Essa é a frase de... Tem umas 3 vezes que a avó dele fala isso, que a mãe dele fala isso, e que o avô dele meio que dá a entender que fala isso. E também tem uma cena ali que tem algum cara de algum projeto envolvido ali com a Centra, é uma cena real, que ele fala, agora a gente tem nossos próprios Bitcoins. Então, a gente que sabe a diferença, que tá assistindo, vai saber dizer, ele tá mentindo, né? Tá fazendo Affinity Scam. Mas quem não sabe, mistura tudo e fica como se fosse tudo a mesma coisa. E isso não te revoltou, mas me revoltou um pouco, até porque o nome é Bitcoin. Em português é criptofraude, mas em inglês é Bitcoin. Então, sim, dá uma misturada. Sim, uma pessoa que leiga, que não sabe, mistura tudo, sai do documentário, pode sair do documentário pensando, tá vendo como Bitcoin é golpe? Esse mercado inteiro é um horror e mistura... Sim. Isso, Carol, só mostra o quanto a gente tem trabalho pela frente. O quanto a gente tem trabalho. A gente precisa cada vez deixar ainda mais claro para as pessoas essas diferenças de Bitcoin e cripto. A gente já vem falando há mais de 1 ano e meio, tem vídeo no canal, a gente fala no Instagram, mas para tu ver como a gente precisa falar ainda mais, ser mais enfáticas nessas diferenças, porque a maioria das pessoas ainda não entendeu.
Mas eu acho que tem muita gente também que não quer entender, que vem nos atacar dizendo: ai, tá, gurias, eu concordo, só Bitcoin é descentralizado, concordo com vocês. Mas Bitcoin não vai me deixar rico na próxima Carol, subida. sim, e essa semana a gente recebeu uma mensagem assim de um seguidor, olha. Não sei nem o que não segue, né? Porque o cara falou assim, ó. O cara falou assim: eu sou quase um maximalista, mas eu não fecho os olhos para as novas tecnologias. Vocês não deveriam fechar os olhos também, porque o Bitcoin resolve uma coisa, mas essa criptomoeda aqui, daí falou o nome da criptomoeda, ela vai resolver a escalabilidade do Bitcoin. As taxas do Bitcoin estão muito altas e blá, 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 blá. Fiz um texto desse tamanho. Eu achei assim, eu sou quase um maximalista, mas não fecho os olhos para novas tecnologias. Acabou, né? Acabou. Que maximalista? Não sabe nem o que está falando. Não sabe o conceito de descentralização. E aí, um ponto importante para quem está nos ouvindo aqui. Se você não entende a diferença de descentralização e centralização, você não vai ter como entender o Bitcoin. Tá? Você só acha que entende. Não entende de verdade. Esse conceito, ele é crucial. Ele é base. Ele é base. Você tem que entender isso. Que era o que a Carol estava falando aqui agora há pouco. Não tem como replicar. Tu pode copiar o Bitcoin, mas tu não tem como replicar a descentralização. Tem CEO, tem diretores, tem escritório, tem loja. É centralizado. E se Faz tem parcerias. se tem um pouquinho, faz patrocinado no Twitter, propaganda, tem um pouquinho de centralização, não importa, um pouquinho, uma pitadinha, é centralizado, ou é ou não é. E aí, se você não entende isso, cara, não dá, você não vai entender como o Bitcoin é diferente de tudo. E aí não é, sou quase maximalista, né? Ou sou quase Bitcoin only. Não, não é. Tu não é. Ou tu Não, é, ele foi na verdade Bitcoiner, porque foi ali, na verdade, chilar, ou seja, fazer propaganda de um token que nem descentralizado é, não tem nem camada 1 estabilizada, não tem efeito de rede, ainda vem dizer que vai escalar o Bitcoin. Não faz o menor sentido. Que vai escalar mais que Bitcoin, né? Isso existe há 15 anos. Quantos projetos já foram criados? Desde 2017. Sim, olha só, a última vez que eu vi tinha mais de 20 mil criptomoedas. Mas Bitcoin tem 50% do market cap. Ou seja, por mais que crie 1 milhão de tralha, nada consegue fazer o que Bitcoin faz. E, na verdade, essas outras que surgem, elas é um ciclo, né? Elas surgem e morrem, surgem e morrem. Cada hora surge uma nova. E ela pumpa um monte até que a narrativa perde força. E aí ela entra em inanição, que é o caso de XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, que já tiveram os seus hypes de narrativa lá em 2016, 2017. Aí agora, no ciclo passado, foi hype de Web3 e DeFi, como se só o fato de ter smart contracts significasse alguma coisa, sendo que não se tem descentralização em camada 1, né? Tudo dependendo de data centers, de foundation, de hard forks, coordenados por pessoas que determinam qual vai ser a próxima atualização, que tem um roadmap. Então é centralizado. É um modelo de negócios, não é um protocolo, né? O Bitcoin tá ali, ele não vai mudar, ele não tem roadmap. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na BIPA, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats. Então, quando vem esse papo de tal cripto é melhor que Bitcoin, não adianta, tá cego ainda pela ganância, achando que falando isso vai convencer mais pessoas e que vai conseguir fazer o token valorizar, dizendo que é melhor que Bitcoin. E aí, pronto, tá anos luz de entender de fato o Bitcoin. Exato. E sabe o que é curioso também, Carol? Quando todas as vezes eu tentei argumentar com esse cara, eu tentei explicar para ele, porque é o nosso papel, a gente está aqui para educar, para ajudar. Só que o que eu percebo? Essas pessoas que vêm com esse discurso, que trazem uma criptomoeda e falam para nós, né, porque a gente está com os olhos vendados, fechados, a gente não está enxergando a tecnologia, que uma nova tecnologia pode matar o Bitcoin, a gente não pode fechar os olhos, o Bitcoin já tem 15 anos, muitas coisas novas estão surgindo. E aí tu começa a argumentar e educar e tentar ajudar, e a pessoa começa a ficar furiosa, ela começa a ficar braba,
entendeu? Porque ela tá com aquela crença muito forte. Ela tá acreditando muito naquilo ali. Então não adianta. Tem coisas que não adianta. Tem coisas que tem que deixar a pessoa abraçada naquele projeto cripto ali, experimentar, os anos passarem, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Só o tempo dirá, né? Aquela velha história. Agora tu vai te chocar com uma coisa que eu vou te contar. Deixa eu só complementar o que tu vai mudar de assunto. Pode falar, sim. Não mudar de assunto, mas vou te trazer um dado. Tá, beleza. Ainda sobre esse caso desse seguidor, tá? É só tu observar. Quando a pessoa para de atacar os argumentos, que é, tá, o que é descentralização? Que era como tu estava debatendo com ele. E quando a pessoa passa a nos atacar, tipo, vocês são maximalistas cabeça fechada, é porque ela não tem mais argumento. Ela começa a atacar a pessoa, entende? Então, não adianta a gente explicar, porque Bitcoin é descentralizado, não tem fundador. Tudo isso que a gente falou aqui o episódio inteiro. E a pessoa, mesmo assim, ela consegue entender que o projeto que ela tá chilando é um golpe, ou é centralizado, ou é uma empresa disfarçada, ela começa a atacar a gente. Então, pode analisar. Quem começa a atacar quem defende o Bitcoin, geralmente é porque quer vender para outras pessoas, quer fazer propaganda, ou está sendo financiado, isso também acontece, por outros protocolos, por criptos, que na verdade precisam atacar o Bitcoin para oferecer o seu token, porque eles têm a solução. Para eles ganharem dinheiro, eles têm que oferecer uma solução melhor que o Bitcoin. Só que no longo prazo, isso é um tiro no pé, porque eles nunca vão conseguir ser descentralizados. E é por isso que a maioria dos Bitcoiners, que se tornam Bitcoin only, né, quem já passou por todo esse processo que a gente já passou também, né, Cacá? Começa a mudar. Bom, eu não tenho como replicar o Bitcoin, eu não tenho como trazer algo mais inovador. O que eu posso fazer, então, para estar à frente das pessoas, para ter algo inovador de fato? E aí o que a maioria dos Bitcoiners faz? Então, eu vou empreender no Bitcoin. Eu vou criar soluções que ajudem o Bitcoin, que eu use o Bitcoin na minha empresa, que eu ofereça soluções em camada 1, em Lightning, ou como que eu posso criar um modelo de negócio em cima do Bitcoin, que conforme o Bitcoin realmente for escalando, a minha empresa também pode escalar junto. E aí que a gente vê muitas empresas Bitcoin only surgindo de 2 anos para cá, que não tinha, né, Cacá? Era tudo uma mistureba e tinha só lá fora, algumas poucas. E agora a gente já vê várias empresas Bitcoin only surgindo. E era isso que eu queria falar aqui, que tu ia falar de dados, que eu te cortei. Não, antes de trazer o dado, eu me lembrei de comentar uma outra coisa, porque eu fiquei pensando assim, às vezes é muito difícil, às vezes não, sempre é muito difícil explicar para alguém o conceito de descentralização, os fundamentos profundamente do Bitcoin e ajudar uma pessoa a saber discernir os projetos, né? Analisar os projetos de altcoins e discernir o que é narrativa, o que é marketing, fazer a pesquisa dos fundadores, né? Buscar, stalkear todo o projeto por dentro, assim, as pessoas não sabem nem por onde começar. Então, às vezes, é muito complicado ajudar numa DM, a fazer a pessoa entender, porque são muitos mecanismos, né? Muitos passo a passo que precisa. E a gente ensina dentro do Bitcoin Starter, que é o nosso curso de Bitcoin, quem quer realmente se aprofundar, entender tudo isso que a gente está falando aqui sobre os conceitos de descentralização, aprender a investigar os projetos de criptomoedas para conseguir comparar e entender as diferenças do que é golpe, né? Do que esses projetos cripto, por que eles são tão diferentes de Bitcoin, a gente ajuda lá dentro do Bitcoin Starter, tem módulos completos sobre isso. E o dado que está lá no site, tá, gente? Está aqui embaixo na descrição e na nossa plataforma, areabitcoin.com.br, tem lá o Bitcoin Starter, dá uma olhada nos módulos, nos conteúdos, tem tudo lá, as informações dentro da nossa página, dentro do site. Mas, Carol, eu ia te trazer um dado chocante que tu falou, assim, lá em 2019... A gente tinha o dado que tinha mais ou menos 20 mil criptomoedas, né? A gente tem vídeo aqui no canal falando isso, inclusive, eu acho. Lá os primeiros vídeos deve ter. Eu lembro da gente falar isso. Hoje no mercado tem, não sei, 20 mil criptomoedas. Sabe quantas tem agora? Tô com o dado errado. A gente nunca mais olhou para isso. Faz coisa de 2 anos que a gente não olha para isso, porque a gente só olha para Bitcoin. Eu acho até que a gente olha, mas a gente não registra. Tipo, tá, eu tenho a primeira informação que era 20 mil, tava gravada, porque foi a primeira. E depois eu acho que a gente falou sobre isso até em algum podcast recente e a gente não atualizou, sabe? Tá, o primeiro registro que ficou mais... Chuta aí então. Tu tá com o dado aberto aí? Eu tô. 45 mil. Quantas criptomoedas tu acha que tem hoje? 45 mil. 45 mil é o teu chute. Tu acha que subiu 20 mil. Tu acha que subiu 20 mil criptomoedas de, sei lá, 4 anos, 5 anos pra cá? Tu fez um estardalhaço, eu vou chutar pra mais alto agora pela tua reação. 80 mil. Tá, tu teve uma segunda chance, então. Sabe quantas? 2 milhões. Sério? Eu juro pra ti.
Quem duvida de mim, entra lá no site no coinmarketcap.com. Abre aí. Abre a tela. Peraí, eu juro pra ti, fiquei chocada agora. Mostra aí. Tu não tá engolindo Peraí. zeros aí? Juro que não. Olha aqui. Tô compartilhando. Quem tá ouvindo no podcast, depois vai lá e confere com os seus próprios olhos. Tá aqui, tu não tá vendo, Carol? Aqui no cantinho? Aham. Mais de certeza. 2 milhões. Exchanges são quase 700. Tu não tá acreditando nesse dado aqui? Não. Sim. São mais de 2 milhões de golpes no mercado. É chocante, né? É chocante. Mas às vezes tem umas figurinhas repetidas, né? Os fundadores saem de um projeto, entram no outro e Mas é muita coisa, Carol. é muita coisa. É muita coisa. É um absurdo. São 2 milhões de projetos imprimindo o próprio dinheiro. É surreal, cara. É surreal. Enganando pessoas, né? Fazendo a finish scam. E é por isso que os bancos centrais e SECs e CVMs vão ir atrás desses projetos, porque todos eles competem com as Fiats. Tu acha que os Estados Unidos vai querer perder essa competição cambial que vai acontecer? China já está competindo com o Yuan Digital. Todos os países estão criando CBDC. Por quê? Porque eles sabem que a própria Lagarde, a diretora do Banco Central Europeu, falou que se houver alguma saída, essa saída vai ser usada e eles vão cercar tudo. E é por isso que a descentralização ela tem a ver com... E se a gente pudesse resumir, né? Porque a gente falou, as pessoas não entendem o que é descentralização, porque é um conceito complexo. A maioria das pessoas está acostumada com empresas, com sistemas centralizados. E aí, abstrair para a descentralização é um processo longo, como a Cacá falou, né? Mas o principal ponto sobre a descentralização é que não pode ser controlado por ninguém, não pode ser censurado por ninguém, e todo mundo pode ter acesso de qualquer lugar do mundo sem ter que pedir permissão para ninguém. Isso quer dizer que eu posso sim enviar e receber Bitcoin de qualquer lugar do planeta Terra que tenha um node, e aí não precisa ter necessariamente internet, pode fazer isso por satélite, por rede mesh, por rádio, se for o caso, numa situação, né, extrema, porque isso também aparece, e ninguém tem como impedir que eu faça isso. Não tem um intermediário ali no meio entre eu e a rede Bitcoin. Eu, com meu próprio node conectado à rede, não tem como impedir que eu faça uma transação. Não tem como impedir que eu rode a blockchain. Não tem como impedir que eu minere Bitcoin, se eu tiver recursos e máquinas para isso. E esse é o ponto da descentralização. Não tem como impedir as pessoas de terem acesso. E é por isso que se usa, muitas pessoas, ativistas globalmente, estão usando o Bitcoin como uma ferramenta contra ditaduras, contra tiranos, porque até nessas situações extremas, Bitcoin está ajudando elas. Como é o caso da Ludia, que a gente até fez uma entrevista com ela e postou aqui no canal, ela falando como quando estourou a guerra da Ucrânia, ela ajudou as pessoas a comprarem equipamentos, capacete, colete à prova de balas, porque todo mundo, sem exceção, teve suas contas bancárias fechadas. E não era criminoso, não era fraudador, não era nada. Era uma situação extrema. Então, em situações extremas, Bitcoin é a única coisa que funciona. E esse monte de projetinho aí que foi feito para ganhar dinheiro rápido, para dar golpe, não funciona, não usaram esses projetos lá, nessas situações extremas. Usaram Bitcoin. Em situações extremas, é o Bitcoin que tá lá, porque é ele o que funciona. E se isso não é ser escalável, eu não sei o que é, porque Bitcoin resolve o problema de 40 anos que os cypherpunks estão tentando fazer há décadas, sobre como criar um dinheiro digital que realmente tenha valor, que seja transacionável entre qualquer pessoa e seja independente de governos. Pronto, isso foi criado, é o Bitcoin. Qualquer outro projeto que vem depois quer recriar a roda, só que vai recriar ela quadrada. Não vai rodar. Porque não tem todas essas propriedades que o Bitcoin tem. E aí eu acho que esse é o ponto, assim, né, Cacá? Até perdido o que tu estava falando. Os 2 milhões. Tem 2 milhões de projetos que, na verdade, estão tentando drenar a liquidez do Bitcoin. Esse é um outro ponto. Estão tentando oferecer algo melhor, mais escalável. Resolve isso, resolve aquilo. Como se o Bitcoin, de fato, tivesse esse problema. O Bitcoin funciona. Ok, as taxas estão altas, porque tem ordens agora nesse momento, mas ele já está estruturado em camadas 2. Isso já está evoluindo. Tem muitos protocolos surgindo para justamente oferecer isso que esses outros protocolos estão tentando fazer há quase 10 anos em camada base. E o Bitcoin, desde o início, quem trabalha em cima do Bitcoin, quem já está há mais tempo, entendeu que ele vai evoluir como a internet, como uma pilha de protocolos que estão interconectados. Isso já está acontecendo agora. E é por isso que a gente viu Litecoin, Bitcoin Cash perdendo valor em relação ao Bitcoin. Se vocês olharem o gráfico, é uma rampa para baixo, porque eles não têm como escalar como meio de pagamentos. E é por isso que a Centra também, mesmo que tivesse um projeto que rodasse uma blockchain, mesmo que tentasse ser real, nunca ia escalar, porque não tem o ponto principal, que é a descentralização. E essa resistência e censura que o Bitcoin tem, né?
Então, tu mostrou aí 2 milhões de projetos que têm o mesmo destino que as fiats, né? Que é ser desmonetizadas pelo Bitcoin. As pessoas podem comprar, pode participar de um pump and dump agora, que é isso que acontece, mas no longo prazo, elas vão ser desmonetizadas, elas vão ser diluídas, elas vão ser roubadas por fundadores, por bancos que vão oferecer aquele projeto como melhor que o Bitcoin, porque eles precisam ganhar nas taxas, porque é uma coisa muito fiat, né? Explora as pessoas ao máximo no curto prazo, para que tu fique bem no longo prazo e tu compra Bitcoin, tu acumula Bitcoin. Os bancos têm lá ETF de ouro, tem um monte de ativo para segurar esse valor que eles depois vão converter para fiat e tentar manter para o longo prazo. Agora eles podem ter Bitcoin, mas eles vão oferecer um monte de token através das suas exchanges, através dos seus, sei lá, tudo que eles estão comprando, né? E não só as exchanges, Carol. Vou trazer um outro aspecto do documentário que a gente não comentou antes. O tal do guru lá das criptos que aparece no documentário, que ele fala super bem da Centra no relatório para os seguidores, depois ele vem a público pedir desculpas. Diz ele que ele se confundiu, que era um robô que puxava as notícias e que o robô se confundiu a Centra com uma outra Centra e tudo mais. E aí eu fiquei com essa pulga na orelha. Será mesmo que ele se confundiu ou será que ele usou os seguidores dele para pumpar um token que ele comprou antes e manipular mercados? Isso é bem comum. A gente já viu isso acontecer muito nos últimos anos. Muito. Então, assim... Quais as criptos de baixa liquidez que vão te deixar rico? Ou seja... te deixar rico. Exatamente. Os caras incentivos soltam relatórios ali de criptomoedas que valem centavinhos, espalha para milhões, milhares de pessoas que são seguidores, uma comunidade muito grande, eles já compraram, e aí o token pumpa, eles vendem na cabeça da galera. Manipulação de mercado. Manipulação de mercado. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com da onde vocês pegam informações, da onde que vocês leem notícias, quem vocês acompanham na internet, porque isso, infelizmente, acontece. Tem golpista, tem gente se aproveitando do mercado, se aproveitando das pessoas de inúmeras formas, tanto bancos, gestoras, influenciadores, tem de tudo. Infelizmente, tem de tudo e a gente tem que saber beber da fonte correta, da onde que a gente procura, pega as informações para não ser enganado. Isso, ter senso crítico, né? Eu acho que o ponto aqui é não confie na gente, não confia no que a gente está falando. Vai investigar. Verifique. Vai tu Exatamente. fazer a tua pesquisa, entendeu? Vai aprender a ter senso crítico e tu aprender a filtrar. A gente dá orientações, mas também não tem a gente como fonte da verdade. Eu acho que esse não é o ponto aqui, exaltar a gente como, a gente é certinha, porque a gente também já errou muito no passado, né, Cacá? O próprio fato da gente não ter enxergado a descentralização do Bitcoin como algo que é um divisor de águas entre ele e o resto, porque também é difícil achar fontes de informação e ter discernimento até tu entender tecnicamente. Mas esse é o ponto, é falar para as pessoas desenvolverem senso crítico, busquem aprender, busquem investigar, isso que tá falando faz sentido ou não, porque é engraçado, a gente busca sobre Bitcoin, aparece um monte agora de artigos de bancos, um monte de banco agora oferecendo Bitcoin, né? Mas será que eles são a fonte de informação técnica ideal? Será que eles não vão empurrar ETF? Será que eles não vão empurrar que tu compre Bitcoin na plataforma deles e depois você não consegue sacar? Eles têm interesse em oferecer informação para que as pessoas comprem os produtos deles, que na verdade é prender as pessoas no sistema fiat, no sistema dos bancos, né? E não dar soberania através do Bitcoin para que a pessoa use o Bitcoin como ela quiser e guarde e consiga preservar valor no longo prazo, que esse é o objetivo do Bitcoin, né? E também criar esse novo sistema financeiro que está só no início. A gente vai para o quarto halving, de 32. Bitcoin é muito minúsculo comparado com outras classes de ativos, mas Bitcoin é de fato a inovação por trás desse mercado. Não existe outra inovação maior que o Bitcoin. Quando falam que é muito melhor que o Bitcoin, nem entendeu o que é o Bitcoin, nem a inovação que ele traz, e nem o que é dinheiro, e nem como o sistema financeiro funciona, e precisa ter toda essa bagagem para conseguir, de fato, entender o valor do Bitcoin, como ele muda não só cripto, mas todo o sistema financeiro de mais de um século, de mais de 1000 anos, que até então só o ouro conseguia ter essas propriedades que o Bitcoin tem, mas analogicamente, não digitalmente. E a gente já vai sair do conteúdo aqui do podcast, né? Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês que estão aqui nos acompanhando, pessoal. Uma mensagem muito legal que a gente recebeu essa semana também. Teve 2 mensagens, né, que me chamaram a atenção, assim. Aquela que eu já comentei, do cara, que a gente já trouxe aqui, já discutiu. E tem uma outra mensagem de um outro cara, que essa mensagem eu fiquei tão feliz. Ele mandou assim, ó. Vocês que me fizeram focar apenas no Bitcoin. Já fiz aqueles erros de comprar umas moedas aleatórias e só me lasquei. KKKKK. Agora 100% BTC. Obrigado. Tá aqui, ó. A prova, ó. Tá aqui, ó. A mensagem dele, ó.
Isso aqui é muito legal. Massa. Muito massa. É isso. São pessoas que já passaram pelo processo de apostar em um monte de criptomoedas, são apostas, né? Tentar aí ganhar dinheiro rápido dentro dessa ideia, dentro dessa narrativa, e perceberam que não vale a pena, só foi uma perda de tempo, tá perdendo tempo de acumular o ativo mais precioso que existe hoje na história, que é o Bitcoin. Não perca tempo, gente. Bora estudar Bitcoin, a gente está aqui para te ajudar com isso. E com isso a gente está terminando aqui o nosso episódio de hoje. Estou animada para esse ano. Amanhã a gente tem aula ao vivo, pessoal, do novo ciclo. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, super conteúdo que eu e a Carol a gente está preparando para vocês entenderem o halving, para você saber entender o que aconteceu nos halvings passados, entender os ciclos do Bitcoin, entender as perspectivas para o Bitcoin pós-halving, né? Por que esse halving ele é tão importante? Então acompanhe a gente, esteja amanhã ao vivo. Faz tempão que a gente não faz aula ao vivo. A gente vai voltar amanhã com tudo, trazendo conteúdo para você. Conteúdo. O que a gente quer é te ajudar a educar, te ajudar a entender o Bitcoin, te ajudar a sair da roda dos ratos. Então esteja com a gente amanhã ao vivo. Carol, algo mais que queria dizer aí? Não, acho que já tem bastante conteúdo para hoje, para amanhã, então vou guardar um pouquinho para amanhã. Boa, então tá. Valeu, pessoal. Um beijão. Espero que tenham gostado desse episódio. Beijo, pessoal. Até mais. Assiste lá, hein? Assiste lá a Criptofraude. Depois vem aqui nos comentários dizer o que você achou.